Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Wilson de Aguiar na área, começando mais uma videoaula de física aqui do nosso canal, que agora se chama Conhecimento Fascinante. E a aula de hoje vai ser sobre as aplicações das leis de Newton. A gente vai discutir algumas aplicações nessa e numa outra aula também que eu devo gravar. Nessa primeira, a gente vai fazer discussão sobre duas coisas. Movimentos de blocos numa superfície sem atrito, que é a situação 1, e a situação 2, movimento de um objeto ao longo de um piso áspero, ou seja, envolvendo atrito. Então, para não perder tempo, vamos começar com a discussão da situação 1, que a gente vai fazer a discussão em cima de um exercício logo, né? Eu tenho 3 blocos num piso sem atrito, tá? Estão sendo empurrados por uma força que eu chamei de F, uma força externa, que pode ser alguém fazendo essa força, está agindo no bloco 1. Essa força tem uma intensidade de 16 newtons, como está indicado aqui, e a massa de cada bloco está indicada aqui, 1, 2 e 5 quilos, né, respectivamente. Eu peço você fazer cálculo de quê? Da aceleração desses blocos nessa situação e as forças de contato entre eles. Então, existe uma interação entre 1 e 2 ali e entre 2 e 3. Então, como é que você vai resolver esse tipo de pergunta? Então, vamos lá. O primeiro cálculo que a gente vai realizar é o cálculo da aceleração, né? Então, a aceleração. A aceleração, você vai aplicar a segunda lei de Newton sobre os 3 blocos e você vai considerar que essa força F que está sendo feita, ela está acelerando os 3 blocos, até porque eles andam juntos no piso, né? Então, você vai considerar a segunda lei de Newton assim, ó, a aceleração é a divisão da força resultante dividido pela massa. Só que essa massa é a massa total do sistema. E quem é a força resultante? É aquela força F que está sendo feita lá, né? É ela que está acelerando todo mundo, né? Então, a força F tem uma intensidade de 16 newtons, esse valor que eu estou pegando aqui, ó. Eu vou dividir somando essas 3 massas, que é 1 com 2 com 5, dá um total de 8 quilos. Então, aqui você vai obter o quê? 16 dividido por 8 dá 2, e a unidade de medida metro por segundo elevado ao quadrado. Ou seja, os 3 blocos estão se movendo com essa aceleração nessa situação, variando a velocidade, né? Agora, vamos lá. Agora a gente vai para as forças de contato. Forças de contato. Vamos lá. Você tem o seguinte, que eu vou pedir para você, a gente vai ter que agora olhar cada bloco separado para perceber os contatos. Aqui vai ser mais fácil, desenhar de uma maneira mais fácil, a gente olhar primeiro o 3. Olha o 3 separado. O 3 está aqui, né? Piso está aqui. Só que a gente sabe que o 2 está aqui do ladinho, né? Vou desenhar um 2 assim, meio tracejadinho assim. 2 está aqui. Esquece que o 2 está aqui. Quem é que empurra o 3? O 2, certo? Então, existe um contato aqui, ó, que eu vou desenhar. Vou desenhar uma força aqui, ó, para cá. É a força F, é uma força de contato que eu vou chamar de F, tá? Que 2, faz em 3. 2 está fazendo um 3. Mas, professor, o 3 também não faz força no 2? Sim, mas eu não estou olhando o 3. Estou olhando o 3. Então, quem está fazendo força no 3 horizontalmente? 2. A gente não pode esquecer que tem mais 2 forças agindo sobre 3. O peso dele para baixo e a força normal de apoio para cima. Mas isso não vai influenciar o cálculo da força de contato, que a força de contato é uma força horizontal. Então, essas forças verticais não vão entrar aí na nossa conta, o que seja. E como é que você faz agora? Você vai aplicar a segunda lei de Newton só para o 3, para você calcular a intensidade dessa força que 2 está fazendo nele. Como assim? Você vai pegar e vai... Ó, a segunda lei de Newton é assim. A aceleração é força resultante sobre massa, né? Essa segunda lei de Newton.
Eu vou passar a escrever essa segunda linha então assim, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que você fez aí? Peguei essa massa que está aqui, ó, dividindo, passei para cá multiplicando. Aí ficou m vezes a igual a FR, ou FR igual a m vezes a. Quando eu aplico só para um corpo específico, né, que é o corpo que eu estou olhando, eu vou fazer assim, eu vou olhar, pô, quem é que está acelerando 3? É a força que o 2 está fazendo 3. Então, no lugar de FR, FR vai ser a força que 2 está fazendo no 3, que é justamente a força que eu estou querendo calcular, né? A força que eu estou querendo calcular é essa. E quem é a resultante que age sobre a massa 3? É a força que 2 está fazendo nele. É 2 que está acelerando ele para a direita. A massa que entra aqui é a massa do objeto 3, vezes a aceleração. Se você reparar aqui, o que vai acontecer? Olha aqui para o esquema. O valor dessa força de contato eu não tenho. Eu pedi para você calcular. A massa de 3 eu tenho. E a aceleração é a aceleração que você calculou lá em cima, que é o de valor 2. Então você vai pegar aqui, ó, força que 2 está fazendo no 3 é igual. A massa de 3, só olhar aqui, ó, 5 quilos vai ser 5 vezes a aceleração, que é 2. 5 vezes 2, 10. 10 o quê? 10 newtons. Achou o contato que 2 faz em 3. Beleza? Aí, agora vamos lá. Nós temos o seguinte. Nós temos o contato entre 1 e 2. Tá? O contato entre 1 e 2. Aí aqui é o seguinte, você escolhe. Ou você pode olhar só um, o bloquinho 1, ou você pode olhar o bloquinho 2. Aqui é uma escolha. O que seria mais fácil para vocês aí? Seria ideal olhar os dois, né? Vou olhar um primeiro. Vamos olhar um primeiro. E eu vou olhar só o bloco 1. Aí eu tenho o seguinte, o bloco 1, deixa eu ver a cor do desenho que está aqui, desenho de preto. Então aqui eu vou pegar, opa, em outra situação aqui, calma. Eu tenho o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o desenho, o piso está aqui, o bloco 1 está aqui. Aí eu tenho a força F que está aqui, ó, sobre o bloco 1. Aquela força F de 16 newtons está indo para cá. Aí é o seguinte, o 2 está aqui. O desenho 2 tracejado. Para a gente não esquecer que o 2 está aqui, ó. Aí é o seguinte, ó, a interação de 1 com 2, né? O 1 pressiona 2 para a direita. O 2 reage, ação-reação, sobre 1 para a esquerda, no sentido contrário. Então tem uma força aqui, ó, que eu vou desenhar, ó, de azul, que é a força que 2 está fazendo no 1. 2 está fazendo no 1. Tudo bem? Então, essa força que 2 faz no 1 está aqui. Aí você fala, professor, mas essa força não entrou no cálculo da aceleração lá em cima. Porque como elas são pares de ação-reação internas ao sistema, essas forças estão se cancelando aos pares. Força que 1 faz no 2, cancela que 2 faz no 1. A força que 2 faz no 3, que é igual a 3 faz no 2, essas se cancelam. Então, mas quando você considera cada bloco sozinho, essa força está presente. Então, quando eu olho o 1 está ali, né? Quando eu olho só 1, a força que 2 faz nele é uma força que está presente. Aí você vai pegar força resultante é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Você vai aplicar a segunda lei de Newton, escrita dessa forma aí, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, para aquele bloco ali que eu estou olhando. Eu estou olhando 1, não estou? Por isso que a massa que entra aqui é a massa que entra em 1. Aí eu olho 1, tá vendo? Estou olhando 1 aqui, ó. Estou olhando 1. O 1 tem uma força para a direita, que é a força F, que estava desde o começo, e essa força azul que 2 faz nele. Tudo bem?
Essas forças são contrárias. Então, forças contrárias a gente faz o quê? Subtrai. Então, você vai pegar aqui, no lugar de FR, você vai escrever isso aqui, ó. F, deixa eu levantar aqui, F menos a força que 2 faz em 1, tá vendo? É uma força menos a outra, igual a massa de 1 é 1 quilo, né? Não é isso? 1 quilo. Coloco o valor 1 aqui e a aceleração vale 2. Essa força F você coloca o valor 16. Essa daqui, repara não, gente, minha cachorrinha latindo. 2 faz em 1 igual 1 vezes 2, 2. Como é que fica isso daqui? Ó, 16 é igual menos a força que 2 faz em 1, que é igual a 2. Ó, vou isolar essa força que 2 faz em 1. Como? Ó, deixei ela aqui, 2, 16 aqui, passa para cá, menos 16. Isso aqui vai dar menos 14, né? 2 menos 16, menos 14, menos a força que 2 faz em 1. Quando chegar aqui, eu não quero menos a força que 2 faz em 1, né? Eu quero esse valor positivo. Multiplica tudo por menos 1, e aí pronto. Força que 2 faz em 1 dá 14. 14 newtons. Então, achei tudo que foi pedido. A força de 2 faz em 3, que é igual a que 3 faz em 2, tá? E a força que 2 faz em 1, ou que 1 faz em 2, tendo esse olhar de resolução. Então, você vai pegar isso daí e vai aplicar no trabalho que eu estou passando para você. Vamos lá. Força de atrito. Força de atrito. Bom, como é que você calcula uma força de atrito, né? Isso vai precisar nesse problema. Força de atrito é uma força de contato que vai depender de dois parâmetros: dos materiais que estão em contato e da intensidade dessa força de contato. Então, a força de atrito que eu vou chamar de FAT, ela é o produto de um tal coeficiente de atrito, que é indicado por essa letra aqui, ó. Parece um U, mas é a letra grega Mi, tá? Multiplicado pela intensidade da força normal. Força normal é aquela força de contato, né? Força de apoio, tá? Você vai entender como é que funciona isso. Porque qual é a situação que eu estou discutindo para você? Eu estou colocando um bloco de 5 quilos numa superfície áspera, num piso áspero, tá? Esse valor do coeficiente eu estou te dando. É um valor que não tem unidade e que vai entrar aqui na conta, tá? No seu trabalho também você vai estar encontrando 0,6, tá? Pode ser qualquer outro valor, colocando 0,6. Geralmente são valores entre 0 e 1, tá? 0,2, 3, 0,4, mas pode ser valores acima de 1 também, tá? Esse coeficiente ele vai levar em conta o seguinte: por exemplo, você tem um atrito entre borracha e concreto, esses dois materiais em contato. É um atrito que é diferente entre borracha e asfalto, borracha e um piso de ardósia. Não vai ser o mesmo atrito. Então, esses coeficientes que são dados de problemas têm a ver com isso. E a força normal de apoio é uma força cuja intensidade vai depender da situação que o corpo se encontra. E aí, nessa situação aqui, eu vou mostrar para você como é que você vai fazer, que é a situação que você vai encontrar semelhante ao trabalho. Então, eu te dou a massa, valor de 5 quilos, te dou o valor do campo gravitacional. O campo gravitacional no planeta Terra é o campo que puxa todo mundo para o centro da Terra, puxa os nossos corpos para baixo, tem uma intensidade de 10 newtons para cada quilo. E essa força aqui tem uma intensidade de 50 newtons. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, antes de calcular a aceleração do bloco, você tem que calcular qual é a intensidade da força de atrito que o bloco vai experimentar. Então, por exemplo, aqui, se eu olhar a situação, o bloco está aqui, tá? Tem essa força F para cá, empurrando ele para a direita. Se eu digo que tem atrito, esse atrito está
ele está aqui, ó, agindo aqui, ó, para cá, assim, ó, oposta ao movimento, tá? Uma força contrária ao movimento, tá bom? Mais o que? Esse bloco está sendo puxado para baixo pelo peso, né? Pela gravidade, peso que a Terra exerce sobre ele. E vou desenhar aqui de verde, para cima, a força normal de apoio que está sendo feita sobre o piso para equilibrar o peso dele. Então, verticalmente aqui, a força normal está equilibrada com o peso do objeto. Então, se você for calcular o peso, você vai estar calculando a força normal também. E para calcular o peso é o seguinte, se são 10 N para cada quilo, 5 quilos vai ser quanto? 5 vezes 10. Ou seja, para você calcular o peso de alguma coisa, você pega a massa dessa coisa e multiplica pelo campo gravitacional. Então a massa vale 5, G vale 10, isso dá 50 newtons, tá? 50 newtons aí de peso. Então a força normal tem uma intensidade de 50 newtons. E aí eu vou fazer o cálculo agora da força de atrito. A força de atrito, que a gente está indicando como FAT, né? Que é a força que o piso faz sobre o objeto, é o produto do tal coeficiente de atrito, indicado pela letra μ, que parece esse U aí que eu fiz, vezes a força normal. O μ vale 0,6 e a força normal, você acabou de calcular aqui, vale 50, tá? 0,6 vezes 50, fazendo a conta, você vai encontrar o valor 30. Então agora ficou fácil, ó. Se você olhar, essa força aqui, ela tem uma intensidade de 50 newtons. Eu já te dei aqui no enunciado. Ó, 50 newtons. E essa força aqui, ó, você acabou de calcular, tem uma intensidade de 30 newtons. Tudo bem? Então, a aceleração, você vai fazer como? Primeiro você vai fazer o cálculo da força resultante, que é essa, são duas forças contrárias, não é isso? Então você vai pegar a maior e subtrair da menor. 50 menos 30 dá 20 newtons, beleza? E aí vai aplicar a segunda lei de Newton dessa forma, que a aceleração A é a força resultante dividido pela massa. A força resultante dividida pela massa, a força resultante vale 20 e a massa vale quanto? 5, né? 5. 20 por 5 é 4. Unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então é isso. Então a gente finaliza esse vídeo por aqui. Mas a gente continua com mais aplicações no próximo vídeo. Valeu, abraço, até a próxima.